Get strong. Então cá estamos mais uma vez para o nosso vídeo semanal. Vamos falar de um assunto que é óbvio, mas talvez possa ser interessante para alguns. Quero antes, contudo, deixar duas notas. Primeira nota para lembrar que é muito importante, sempre que veem este vídeo, e se for importante, se for relevante, puderem fazer um like, partilhá-lo e também, se ainda não forem inscritos no canal, no YouTube, inscreverem-se ou então, se já são inscritos, poderem divulgar, poderem passar a informação a outros. Segunda nota é para dizer que neste fim de semana tive a oportunidade de estar na Madeira para concluir algo que foi uma experiência única até este momento para mim, e foi um momento de muita alegria, um momento de muita emoção, poder estar ali, poder partilhar de uma visão conjunta do Ministério para, de duas igrejas diferentes para o mesmo ambiente, neste caso, para a Ilha da Madeira. É muito importante que as igrejas percebam que, trabalhando juntas, de algum modo, partilhando, podem chegar muito mais longe. E isso, de facto, aconteceu pontualmente ali, e eu creio que poderá acontecer em muitas outras iniciativas, em muitos outros momentos. Quanto ao tema de hoje, eu gostaria de abordar convosco um tema muito interessante. O tema em tese é este: o que fazer quando não podemos parar? É muito interessante que nós só percebemos que temos domínio sobre algo, sobre alguma coisa, quando essa coisa está em movimento, está a desenvolver-se, está a acontecer. Nós não podemos fazer nada ou não devemos fazer nada para a parar, porque se fizermos, isso vai ter consequências graves e precisamos, durante esse tempo em que ela está acontecendo, saber como agir. Para vos dar um exemplo do que eu quero dizer, quando nós estamos a conduzir uma viatura, a nossa viatura, a viatura está em andamento, está a ir do ponto A para o ponto B. E enquanto a viatura está a andar, eu preciso saber o que é que devo fazer. Eu preciso saber conduzir, eu preciso ter, ou devo ter, experiência para poder desviar-me de obstáculos, para poder seguir a sinalização, para poder ser prudente nas manobras que vou executar, etc, etc. Ou seja, o carro está a andar e eu preciso saber o que tenho que fazer para o manter em segurança, ainda que em andamento. Isto é muito evidente, por exemplo, na aviação. Quando o piloto coloca o seu avião na cabeceira da pista, alinha-o com a pista e acelera os motores ao máximo para que o avião corra na pista e levante voo, vai haver um momento em que o seu copiloto, o seu ajudante, o seu primeiro oficial vai lhe dizer VO1 e vai lhe dizer rotate, e o avião vai subir. Mas no momento em que ele disser VO1, significa que a partir daquele momento nada pode ser feito a não ser o avião continuar em movimento, o avião levantar voo da pista. Seria uma verdadeira tragédia que, por algum motivo, mesmo num bom aeroporto, mesmo com uma boa pista, o piloto tentasse travar, tentasse abortar a descolagem a partir daquele ponto. Há um ponto a partir do qual nós não podemos interromper o que estamos a fazer e precisamos saber controlar
o que estamos a fazer. Ora, muito bem, isto é válido em muitas áreas, para não dizer todas as áreas da nossa vida. E na área profissional, então, ainda mais. Nós fazemos o nosso percurso académico, formamo-nos e começamos a desenvolver a nossa atividade. E a partir do momento em que estamos a desenvolver a nossa atividade, em princípio e idealmente em crescimento, em termos de experiência, em termos de desenvolvimento da nossa atividade, o que nós precisamos fazer não é parar a atividade, o que nós precisamos é saber controlá-la cada vez melhor para podermos fazer cada vez mais, cada vez melhor, cada vez com maior rentabilidade, cada vez com menor esforço, obtendo sempre os melhores resultados. E para chegarmos a este ponto, são necessárias algumas coisas muito importantes. Eu gostaria de chamar a atenção para duas, talvez três. Primeira delas, é importante que nós estejamos constantemente adquirindo conhecimento. É muito importante que não demos por concluído aquilo que sabemos. Todos os dias, já dizia o nosso povo, que todos os dias aprendemos alguma coisa. Há sempre algo de novo que nós podemos e devemos aprender com aquilo que estamos a fazer. Ou seja, aprendemos com os nossos erros, aprendemos com as experiências das outras pessoas, aprendemos com aquilo que nos ensinamos, aprendemos com as descobertas que fazemos, enfim, vamos aprendendo com muita coisa na vida. E isso vai naturalmente nos enriquecendo. Mas gostaria de chamar a vossa atenção também para um outro aspecto. É muito importante nós pensarmos que na nossa atividade, seja ela qual for, nós temos que adicionar experiência àquilo que já fazemos. E adicionar experiência passa por sermos capazes de abrir a nossa atividade, de abrir a nossa experiência, de abrir a nossa disponibilidade para fazermos coisas diferentes ou para fazermos as mesmas coisas, mas fazê-las de maneira diferente. Muitas vezes nós não crescemos tanto na nossa profissão, não desenvolvemos tanto a nossa capacidade profissional, porque exatamente não aprendemos. Essa nossa incapacidade de, na nossa atividade, não sabermos, essa nossa incapacidade de não sermos capazes de mudarmos a maneira como fazemos as coisas, de aplicarmos aquilo que vamos aprendendo, a nossa experiência, a maneira como agimos no dia a dia, vai-nos ficando, vai fazendo com que vamos ficando para trás. Vamos ficando limitados na nossa atividade. E é por isso que muitos nos ultrapassam ao longo da vida na nossa carreira profissional. E às vezes não gostamos desta experiência. Não gostamos disto, sentimos-nos tristes, sentimos-nos até muitas vezes frustrados. Mas a verdade é que nós contribuímos para isso, porque não nos abrimos e não procuramos aplicar aquilo que fomos aprendendo para mudarmos a maneira como fazemos. A verdade é que o nosso mundo está todo ele em mudança. Quando há muitos anos atrás, não vou dizer quantos, comecei a trabalhar na área da administração, na área da contabilidade, tudo era feito à mão, o escrever era quase desenhar. Depois começaram a aparecer máquinas, pouco a pouco foram havendo alterações e hoje em dia nós trabalhamos de uma maneira completamente diferente daquela que eu aprendi lá atrás, daquela que eu fiz lá atrás. Se não tivesse tido a capacidade de me adaptar às alterações que foram acontecendo, simplesmente hoje não seria capaz de responder às necessidades que se me põem
todos os dias à minha frente. Então, aquilo que eu quero deixar-vos é um incentivo para a aprendizagem, um incentivo para aplicarem aquilo que aprendem, um incentivo muito grande para se abrirem à mudança e dessa maneira irem enriquecendo o vosso desenvolver profissional. E isso vai-vos trazer certamente muitos benefícios. E por aqui ficamos. Que Deus a todos abençoe e dê uma semana rica das suas bênçãos. Fiquem bem. Be strong.